Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando aí mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Então, hoje nós teremos aí aula de matemática e história. Vamos lá? Abram a apostila de matemática, página 49. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Página 49. Nós iremos falar um pouquinho sobre gráficos. Então tá lá. Quem cuida do meio ambiente? O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado no dia 5 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia, na abertura da primeira reunião de representantes de diversos países para rebater a relação entre o homem e a natureza. Até essa ocasião, a maior parte das pessoas não pensava que os recursos do planeta pudessem acabar. O dia foi celebrado pela primeira vez em 1974 e o tema abordado, Apenas uma Terra, apontava para o desgaste dos recursos do planeta. De lá para cá, diversos temas foram escolhidos, um a cada ano, para orientar as discussões e as decisões tomadas por todos os países participantes com o objetivo de preservar o meio ambiente. As reuniões geralmente acontecem em um país diferente a cada ano, mas em 1992 e em 2012 elas aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mudanças climáticas e o aquecimento global, proteção da biodiversidade, que é a fauna e a flora, poluição das águas, do solo e do ar, produção e desperdício de alimentos, uso racional da água e de outros recursos naturais, foram alguns dos temas. Em 2018, o tema foi Acabe com a poluição plástica e em 2019, Combata a poluição do ar. Então tá lá, acabe com a poluição plástica, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aqui os patrocinadores, né? Nós temos lá o combate à poluição do ar, Dia Mundial do Meio Ambiente, China 2019 e ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Frequentemente, tomamos conhecimento de algum movimento em defesa do meio ambiente e de combate à destruição dos recursos do planeta. Existem diversas organizações mundiais e nacionais que trabalham com o objetivo de tornar o planeta saudável para mantê-lo habitável para esta geração e para gerações futuras. Você consegue decidir entre as atitudes a seguir qual é mais importante no cuidado com o meio ambiente? Preservar a biodiversidade ou cuidar da água? Plantar árvores ou reduzir o uso de plásticos? Separar o lixo ou reduzir o consumo de carnes? Plantar uma horta orgânica ou utilizar o transporte coletivo? E aí, então fica aí para vocês refletirem um pouquinho, tá? As ruas da sua cidade são arborizadas e em sua escola há muitas árvores? Então aí vocês vão responder. Em sua casa há o hábito de separar o lixo e na sua escola há coleta seletiva do lixo na sua cidade? Você acha importante o uso de garrafinhas de água ou copos reutilizáveis? Aí vocês vão escrever aí, tá? Cada um dando a sua opinião. Que tal preparar uma pesquisa para descobrir o que as pessoas à sua volta acham que podem fazer para ajudar a cuidar do meio ambiente? E o que gostariam que fosse feito na cidade para melhorar esse cuidado? Então, antes anote o que você acha mais importante para proteger o meio ambiente. Então, vocês vão escrever nessa linha para você. O que você acha mais importante para proteger o meio ambiente? Você e sua turma precisam preparar um roteiro para a pesquisa. Para isso, devem decidir quantas pessoas serão entrevistadas, quais perguntas serão feitas e se vocês farão as entrevistas individualmente ou em duplas ou em grupos. Então, pessoal, como nós estamos em casa, né? Todo mundo aí em casa com a família, então vocês irão se reunir com a família para fazer essa pesquisa, tá? Então, para que uma pesquisa represente a opinião das pessoas de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade ou até de um país, é necessário que sejam ouvidas pessoas de diversas idades
de ambos os gêneros, de profissões variadas e de classes sociais diferentes. Por isso é interessante que algumas dessas informações sejam obtidas na pesquisa. Então, tá lá. Vocês vão colocar a idade da pessoa, sexo, se é masculino ou feminino. Aí tá lá. Qual atitude é a mais importante no cuidado com o meio ambiente? Aí vocês vão escolher se é preservar a fauna e a flora, cuidar da água, se é plantar árvores, reduzir os desperdícios de alimentos, preferir alimentos orgânicos ou separar o lixo, tá? Então, aqui vocês vão acrescentar, né? Reduzir o uso de plásticos, reduzir o consumo de carnes, usar o transporte coletivo, trocar o carro pela bicicleta, é um consumo consciente. O que poderia ser feito na sua cidade para melhorar o cuidado com o meio ambiente? Daí vocês vão escrever o que poderia ser feito aqui na nossa cidade. Depois de fazer as entrevistas, é hora de organizar as informações. Vocês poderão classificar as respostas da pergunta 1 da ficha por sexo ou usando intervalos de idades. Veja o exemplo. Então, tá lá. Atitudes mais importantes. Então, tá lá. Preservar a fauna e a flora. Aí vai colocar se a pessoa que respondeu é do sexo feminino ou masculino e quantas pessoas. Cuidar da água, tá lá. Sexo feminino e masculino, quantas pessoas. Então, são as atitudes mais importantes, tá? E aqui, do outro lado, vocês têm aí as mesmas atitudes, só que dividido não só em sexo, né? Aqui está dividido de acordo com a idade, até 18 anos, de 19 a 40 e mais de 40 anos, tá? Então, nós temos 2 gráficos aí montados. Letra A. Tá lá, converse com seus colegas e com o professor para decidir como classificarão as informações pesquisadas e anote a escolha que fizeram. Então, aí, o que vocês acham? Então, como que ficaria a classificação dessas informações pesquisadas? Ok? Então, vocês vão pensar e vão escrever. Aqui também a mesma forma, pessoal. Como nós estamos em casa, vocês irão fazer em casa, tá? Então, vocês vão colocar lá, vocês vão montar atitudes mais importantes, vocês vão escrever essas atitudes, vão montar de acordo com a idade, até 18 anos, de 19 a 40 e mais de 40 anos. E aí vai fazer um X nas pessoas, ou colocar, né, um pauzinho para cada pessoa que, de acordo com a sua idade, que você pesquisou. E aqui o total de pessoas entrevistadas. O professor vai reunir as informações da turma toda e anotar na lousa. Então, eu vou reunir aqui, então tá lá. Preservar a fauna e a flora, cuidar da água, plantar árvores, separar o lixo, usar o transporte coletivo. Ok? Então, vamos lá. Com base nos dados da tabela acima, responda as questões. A atitude que você escolheu e anotou lá no início do capítulo está nessa tabela? E ela foi escolhida por quantas pessoas na pesquisa da sua turma? Então, vocês vão colocar aqui quantas pessoas, né, até 18 anos foram entrevistadas, aí o total de pessoas entrevistadas, de 19 a 40 e acima de 40. Qual foi a atitude mais citada na pesquisa da turma? Então, vocês vão fazer a pesquisa em casa e vai ver qual atitude foi a mais citada, qual foi mais escolhida e quantos votos teve essa atitude. Das opções que vocês apresentaram na ficha, teve alguma que não foi citada pelos entrevistados nenhuma vez? Aí vocês vão colocar se tem alguma das atitudes que o entrevistado não falou nenhuma vez. Para representar as informações de pesquisas como essas, podemos construir um gráfico de colunas agrupadas nele, para cada atitude haverá mais de uma coluna. Então, tá lá. Ó, o gráfico de coluna, nós estamos aqui fazendo de 2 em 2, tá vendo? Então, separar o lixo. Tá separado aqui por quê? Porque tá aí para as mulheres e outras para os homens, tá? Então, tá lá, mulheres é essa cor roxinha, lilás, e esse rosinha claro é os homens, tá? Então, separar o lixo, olha quantas mulheres, quantos homens. Depois aqui, de acordo com a idade, nós montamos um gráfico de acordo com a idade. Com base nos dados dos 2 gráficos apresentados acima, como exemplos,
Responda as questões a seguir, sabendo que cada quadradinho representa uma pessoa. A opção plantar árvores foi citada por 6 pessoas de 19 a 40 anos. Qual foi a atitude que teve 8 votos de pessoas com mais de 40 anos? Então, foi o quê? A atitude separar o lixo. Para qual atitude há o mesmo número de votos de pessoas de 19 a 40 anos e com mais de 40 anos? Então, plantar árvores, que tem aí o mesmo número de pessoas. Quantas pessoas no total foram representadas no gráfico da esquerda e há mais homens ou mulheres? Então, no total, foram representados 39 pessoas e sendo 19 mulheres e 20 homens. Então, portanto, há mais homens. Quantas pessoas no total foram representadas no gráfico organizado por idade? E em qual faixa de idade há mais pessoa? Então, no total, são 18 mais 20 mais 20, igual a 58 pessoas. E há quantidades iguais de pessoas com mais de 40 anos e de 19 a 40 anos. Se cada quadradinho representasse 2 pessoas, quantos homens a mais do que mulheres escolheriam a atitude de cuidar da água? Então, são 2 quadradinhos a mais, portanto, 4 homens a mais. E aí, na última página, na penúltima página, perdão, vocês vão construir um gráfico com os resultados da sua pesquisa sobre as atitudes, tá? Então, vocês vão construir o gráfico. Não esqueçam de colocar o nome do gráfico, tá? A atividade 5 e 6 apresentam dados de uma pesquisa do IBOP para a organização não governamental sobre preocupações da população brasileira com o meio ambiente. Pouco mais de 1/4 da população brasileira considera que a maior ameaça ao ambiente é o desmatamento. Na pesquisa feita por sua turma, o total de pessoas que apontou atitudes contra o desmatamento foi maior ou menor do que 1/4 do total? Então, vocês vão responder aí, tá? Então, de acordo aí com a pesquisa, aí na sua família, né, que vocês estão fazendo em casa, então, se o número de pessoas que apontou atitudes contra o desmatamento foi maior ou menor do que 1/4 do local. A parte da solução que considera necessário cuidar da qualidade das águas brasileiras também é pouco maior do que 1/4. Como ficou esse aspecto na pesquisa da turma? Então, também depende dos dados levantados pela turma ao realizar a pesquisa. E aí tá lá, copie a tabela e o gráfico com as informações e depois explique como é o gráfico que vocês fizeram para representar as informações da tabela acima. E aí vocês vão montar, então, esse gráfico bem feitinho. Tá bom, pessoal? Então, caprichem, estejam bem atentos, né? E caprichem, ok? Vamos lá, então, para a apostila de história. Vamos lá?